Recentemente eu ouvi a seguinte frase de um paciente no meu consultório. Ele falou assim: Dr. Marco, eu conheço todos os meus problemas, eu sei a origem dos meus traumas, eu falo sobre isso com os meus amigos, com a minha esposa, falo sobre isso na minha terapia, só que parece que quanto mais eu falo sobre os meus problemas, mais eles ficam intensos. Quanto mais eu falo sobre isso, pior eu me sinto. Essa frase é muito comum e isso me motivou a fazer esse vídeo. Se você sente que você tem sintomas negativos, pensamentos negativos, sintomas físicos relacionados à angústia, a crises de ansiedade, e você já tentou falar, já tentou desvendar racionalmente a origem desses seus bloqueios emocionais e você não conseguiu, você não está sozinho. Bem-vindo ao clube. Falar e conhecer o que ocorre é importante, mas não é suficiente para melhorar esse quadro. Então, nesse vídeo eu vou falar para vocês, de fato, por que isso acontece, quais os maiores erros, os 3 maiores erros que fazem com que as pessoas não consigam superar esses sintomas, esses bloqueios emocionais, e a gente vai treinar uma técnica de 4 passos para que a gente possa começar a mudar essa história, você começar a dar um passo rumo à superação. Então acompanha comigo nesse vídeo aqui no canal Saúde da Mente. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, eu sou médico, psiquiatra, aqui formado pela Universidade de São Paulo, atendo no meu consultório e sou fundador aqui do canal Saúde da Mente. O fato é que, para quem sofre de uma ansiedade tóxica, uma ansiedade patológica, ou o nome oficial é um transtorno de ansiedade, falar sobre os pensamentos, falar sobre os sentimentos, pura e simplesmente não melhora. Pelo contrário, isso normalmente leva a uma piora dessas sensações e a pessoa vai ficando cada vez mais impotente. Eu quero sempre lembrar que se você tiver um tipo de ansiedade patológica, um tipo de transtorno de ansiedade, isso não te define, isso não faz com que você seja a ansiedade, isso não faz com que você seja alguém ansioso ou vá ter que ser sempre alguém ansioso. Isso é uma mentira. Esses quadros, ansiedade patológica, e é importante que a gente conheça, eles descrevem um tipo específico de prisão que ocorre nos seus pensamentos, sentimentos e comportamentos. Eles ficam presos relacionados ao perigo e ao alívio. Então você fica com uma parte dos seus pensamentos, sentimentos e comportamentos agindo contra você, e isso causa sofrimento, isso começa a atrapalhar as outras coisas que você quer conquistar na sua vida, atrapalha os relacionamentos, atrapalha a parte profissional. Isso é importante. Então isso é algo que é importante você saber, divulga essa informação. Se você está tendo pensamentos negativos ou sensações ansiosas frequentes, não vai ser útil para você ficar falando sobre isso ou somente entender racionalmente. Isso é um passo importante? Mais ou menos. É importante na medida que a gente consiga reverter isso, ensinar para o cérebro que esse padrão está errado e ensinar, treinar ele a desbloquear, a desarmar esse padrão. E eu sempre gosto de falar, eu falei em outros vídeos, porque muito se fala sobre traumas da infância. Nós temos isso, todos nós temos. Ninguém tem a vida perfeita, e isso vai moldando o nosso cérebro, sim. Mas existem 2 formas com que os traumas podem ficar aprisionados na nossa mente. A primeira é quando nós sofremos um trauma agudo, muito intenso, que ameaça a vida nossa ou de um parente. Um estupro, um acidente, um desastre natural. Esse tipo de trauma intenso, ele fica aprisionado em forma de memórias, pesadelos, imagens que lembram aquele momento traumático, e isso gera muito sofrimento. Isso normalmente vai ser um quadro que nós chamaremos de transtorno de estresse pós-traumático. A segunda forma é através da formação de crenças centrais negativas. Tem vários nomes, várias teorias para isso. Crenças centrais negativas é o nome da teoria mais estudada, da psicologia que trata desses quadros, é aquela que mais funciona, que é a terapia cognitivo-comportamental. Mas tem gente que vai chamar isso de esquemas
A gente que vai chamar isso de, enfim, ou crenças limitantes, enfim, não importa muito o nome, mas são padrões, são histórias mentais que nós ficamos presos devido a um acúmulo de experiências negativas. A boa notícia é que nós, uma vez que nós conhecemos isso e uma vez que isso está provocando o nosso sintoma, nós não precisamos ficar reféns disso. Da mesma forma que nós não nascemos assim, isso foi moldado por essas experiências, nós conseguimos, e isso sim é o que é o objetivo de todo o tratamento médico, psicológico atual, é ajudar, através das formas mais estudadas, a fazer com que o cérebro ele reaprenda ou ele remolde, reconecte-se e construa uma nova forma, uma nova crença, que ele enfraqueça essas crenças negativas que são mentirosas. Elas foram feitas ali numa experiência negativa, elas não são verdadeiras. Então a ideia é que a gente enfraqueça isso e que nós possamos fortalecer novas crenças que são muito mais compatíveis com as nossas qualidades, com as nossas forças, tá? O problema é que a maioria das pessoas ela vai tentar tratar esses sentimentos, esses pensamentos, ou essas travas mesmo, né? Esses momentos onde a gente não consegue fazer, mesmo sabendo o que a gente tem que fazer. As pessoas vão digamos, abordar isso, tentar lidar com isso de 3 formas que não ajudam, 3 formas que não vão fazer com que ela evolua. Mas antes de falar dessas 3 formas, eu queria pedir para você que está vendo aqui esse vídeo, que você acha que isso pode te ajudar, além de se inscrever aqui no canal, deixar também o seu like, porque isso ajuda a sinalizar para o YouTube que esse conteúdo é relevante e ajuda, ensina, né, para o YouTube, da mesma forma que a gente ensina para o nosso cérebro e ele reaprende, o YouTube também, né? Você ensina para o YouTube que esse conteúdo é importante, ele atinge mais pessoas. Então, se você conhece alguém que está sofrendo com isso, parente, amigo, familiar, compartilha e deixa aqui o seu like para ajudar isso a atingir mais pessoas. Então, existem 3 formas erradas, mas são as formas que todos nós estamos acostumados a lidar com emoções ruins, com pensamentos que atrapalham a nossa vida e com essa procrastinação, essa paralisação. A gente, primeiro, tenta falar sobre isso, que é o que esse paciente fez. Então a gente fala, poxa, eu estou com esse problema, nossa, isso daqui é porque também eu não aprendi a colocar isso, eu não recebi esse tipo de educação, que possivelmente é verdade, eu não estou dizendo se é verdade ou não. Então eu estou sentindo isso porque de fato eu sou uma pessoa que não sempre fui comparado com o meu irmão, com a minha irmã e sempre me achei inferior, eu não consegui ter sucesso esportivo, sempre fui, o pessoal tirava sarro de mim, a minha mãe era negligente, eu passei por coisas muito difíceis e eu tenho dificuldade nisso, nisso e nisso. Isso é importante? É importante e já é difícil a gente identificar. Às vezes a gente identifica errado, mas às vezes a gente até identifica certo, não tem problema. Mas é que a gente fica falando sobre isso e a gente vai ver por que não funciona. A segunda forma é ignorar. Então eu sinto uma coisa ruim, eu tenho um pensamento negativo e eu falo, olha, eu tenho que reprimir isso, não posso sentir esse negócio. Isso daqui não me pertence, vou jogar para o lado porque eu tenho que resolver minha coisa, minhas vidas, né? E é importante a gente ignorar, suprimir? Olha, é importante quando a gente tem que fazer alguma coisa para resolver o problema. Então, se, por exemplo, eu sou médico, na época que eu fazia internato, mesmo residência médica, tinha os momentos onde você estava meio mal, não estava muito disposto, uma série de problemas, mas tinha uma emergência, você tem que dar uma filtrada, você deixa isso de canto e vai lá atender, policiais, bombeiros. Tem que fazer isso. O problema é que a longo prazo isso não resolve e começa a gente vai ver, né? Isso começa a contaminar a sua mente inteira. Então as pessoas ou falam, ou elas ignoram, ou elas tentam se distrair, fingir que aquilo não está ocorrendo, né? Dar uma camuflada, que normalmente isso vai ser repercutido na comida, nas compras, às vezes no álcool, em outras substâncias. Então, falar, ignorar, fingir que não está acontecendo e se distrair não funciona. E por que não funciona? Eu gosto de usar uma metáfora, que não fui eu que inventei, né?
Eu gosto de inventar metáforas, mas essa não é minha. Essa é de uma tipo de terapia, chama terapia de aceitação e compromisso, que é a ACT, que é um tipo de terapia mais contemporânea, é uma das terapias mais modernas, que ela mistura elementos da terapia cognitivo-comportamental com mindfulness, né? Mas isso é só para vocês saberem, que é uma metáfora de uma fábrica de atum. Como assim? Imagina que você tem uma fábrica de atum, que a sua mente é uma fábrica de atum processado. Como é que funciona a sua fábrica? Você pega um carregamento de um monte de peixe de atum, e atum é porque é a metáfora, não sei, poderia ter sido qualquer coisa. E aí eles entregam para você esse peixe e aí processa e sai uma latinha de atum. Imagina que você tem essa fábrica e a sua mente funciona assim. Agora, imagina que eles começam a entregar um monte de atum, um monte de peixe, mesmo no fim de semana, no momento em que a fábrica não está funcionando. E aquele peixe fica lá. Eles entregaram muito mais do que você dá conta de processar. Isso é mais ou menos igual o que ocorre quando começa a vir pensamentos, sentimentos ou paralisações comportamentais. É como se alguém colocasse ali, entregasse um monte de coisa para a gente que a gente não quer receber, que está mais intenso do que eu consigo processar, do que eu consigo resolver. E isso tem a ver, né, uma metáfora muito boa nessa questão dos pensamentos e sentimentos. Por quê? Porque o que acontece com o peixe se eu ignoro? Ele não vai embora. Imagina que ele está lá no meu galpão, ele vai estragar, vai ficar fedido, vai ficar insuportável aquilo. Então, não dá para a gente fingir que não aconteceu. A gente pode reclamar. Agora, imagina que a pessoa foi embora, não tem ninguém, falou, vou resolver só daqui a umas 3 semanas. Você pode falar, você pode reclamar, você pode xingar e tudo bem. Falar sobre o peixe que está lá não vai fazer com que ele não estrague e nem que ele vá embora. Também ignorar não vai funcionar, porque daqui a pouco vai começar a vir um cheiro horroroso de peixe. Você pode tentar distrair, você pode tentar colocar ali um desodorante, você pode colocar ali embaixo de uma lona, você pode tentar colocar gelo ali para ele não estragar tão rápido. Mas isso é paliativo. Uma hora aquilo vai ficar horroroso, vai deixar sua fábrica empesteada, você vai ficar com esse cheiro dominando tudo. A ideia é que falar sobre isso, ignorar ou tentar camuflar, não resolve esse peixe e vai continuar atrapalhando, gerando, empesteando, contaminando todo o resto do seu funcionamento mental. Essa é a metáfora, né? É uma coisa que você não queria, mas é uma coisa que estraga e fica empesteando o resto. Então a ideia seria a gente ter isso em mente. Por quê? Porque com isso a gente consegue ter uma habilidade mental, ou pelo menos entender qual é a estratégia que funciona, né? Entender não quer dizer que a gente vai conseguir praticar. Só que se a gente também entende errado, ou a gente não tem essa ferramenta, aí é que não dá certo mesmo, né? Então nós vamos entender isso e começar a treinar, né? Tem uma frase aí, até acho que eu ouvi num filme, eu achei boa, né? Que é mais ou menos assim, conhecer o caminho não quer dizer trilhar o caminho, só que a gente tem que conhecer o caminho. Então a ideia nós vamos tentar abordar como se fosse este tipo de comida estragada que está empesteando. Ou seja, nós vamos começar a colocar mais controle sobre isso. Como que a gente coloca o controle? Pegando e dando uma vazão para isso. Decidindo o que eu vou fazer com esse negócio estragado que me deram, que a minha mente colocou lá, e eu sei lá por que isso foi colocado. Não é justo, mas eu vou começar a dar uma vazão, vou decidir, tá? Então, quais são essas 4 estratégias para a gente começar a processar esse peixe? Quer seja dar para alguém, ligar para uma fábrica que faz, enfim, comida de gato, ou de repente vender para alguém, né? Então, como é que a gente vai fazer isso na prática? Primeiro passo, isso eu já falei em outros vídeos, tá? A gente precisa reconhecer que isso está acontecendo. Às vezes a gente está com muitos sintomas ruins ou com muitos sintomas físicos e passamos em vários médicos, e é importante passar, claro, mas está tudo bem, e isso a gente não reconhece que aquilo provavelmente tem a ver com um quadro de ansiedade patológica. Então é reconhecer e reconhecer sem julgar. Por quê? Porque quando a gente julga, a gente soma mais um problema para a gente. É a mesma coisa a questão do peixe, né? Eu não
preciso gostar daquilo, nem concordar. Agora, se eu fico xingando e falando por quê, que coisa horrorosa, isso só vai me fazer me sentir mal e não vai resolver. Então aceitar e falar, olha aqui, isso aconteceu, isso não é minha culpa. Isso é uma parte minha. Isso foi dado para mim, eu não queria, mas está acontecendo. Então o primeiro passo é esse, reconhecer. O outro passo é nomear. O que é nomear? É identificar o que é isso. Então dar um nome para aquilo que você está sentindo. Você pode falar, olha, isso é um pensamento negativo, isso é uma sensação de palpitação, é uma sensação de angústia, uma sensação de músculos tensos, uma inquietação, uma apreensão, é uma preocupação excessiva. Por isso que aqui no canal tem vários vídeos em que eu coloco ali passo a passo quais são os sintomas de uma crise de ansiedade, os tipos de pensamento, e isso ajuda você a saber o que você tem que resolver, ou seja, qual é esse peixe estragado, qual é essa comida estragada que você tem que lidar, né? Ou que você tem que tirar antes que estrague. Então a ideia é você saber, olha, que tipos de peixe que tem aqui, né? Tem salmão, tem atum, o que me deram? Tilápia. Então, nomear, dê um nome para cada uma das suas emoções e dos seus pensamentos. Isso tira o poder deles e devolve o poder para você, tá? Então, reconhecer de uma forma sem julgar, né? Reconhecer assim, olha, está acontecendo e não é minha culpa, mas eu tenho condições de fazer isso daqui, né? Dar um andamento para isso. O segundo é não nomear, então reconhecer sem julgar, nomear. Terceiro é perguntar, investigar ou explorar, né? Eu gosto de investigar, mas as pessoas falam explorar, né? Então é explorar quais as possibilidades que aquilo lá está me dando. Então, uma emoção ruim, a palavra emoção, ela vem de movimento, ela vai normalmente pedir para você fazer alguma coisa. Um pensamento negativo, ele vai pedir para você fazer alguma coisa. Né? Ele vai falar, não vai dar certo, vai dar tudo errado, eu não dou conta, nossa, coisas ruins vão acontecer. Ele vai pedir para você ou agir para aliviar ou fugir, né? A emoção também, uma raiva, ela vai pedir para você atacar, uma ansiedade vai pedir para você sair. Então você vai explorar o que essa emoção está querendo que eu faça, tá? E aí a outra pergunta que você vai fazer é, isso vai me ajudar agora? Eu posso resolver isso agora? Então, primeiro passo, reconhecer, segundo, nomear, terceiro, perguntar, investigar, explorar o que essa emoção, esse pensamento está me dizendo para fazer e eu posso fazer isso agora, eu vou resolver isso agora? Essas duas perguntas são fundamentais. Por quê? Porque com elas você vai para o passo 4. O passo 4 você vai tomar uma decisão. A pior combustível para a ansiedade, a pior, a coisa que mais alimenta uma preocupação, um estado de tensão, é a indecisão. Nós gastamos muito mais energia lutando contra uma preocupação por algo que eu não decidi do que quando eu tomo uma decisão mesmo que seja errada. Tá? Isso é muito importante porque a indecisão ela é um veneno para a sua mente. Então você vai decidir se você vai agir, ou seja, você vai fazer algo para resolver, você vai ligar para alguém ou você vai acalmar, você vai relaxar a sua mente. Por quê? Porque não há nada para você fazer naquele momento. E aí como que você vai acalmar? Através das técnicas de relaxamento que eu ensino em vários vídeos. É importante praticar essas técnicas fora da crise. Por quê? Porque aí quando chega lá você já está com muito mais habilidades, está muito mais craque para implementar sem precisar ficar pensando muito. Então vamos recapitular. Ó. Reconhecer, nomear a emoção, explorar, perguntar. O que essa emoção está querendo que eu faça? O que esse pensamento quer que eu faça? E eu posso fazer isso agora? Eu consigo resolver agora? E aí você vai decidir. Nem que seja decidir não fazer nada, mas aí você vai decidir que você não vai fazer nada e aí você vai fazer uma técnica de relaxamento. Por que é importante esses passos? Porque se você faz só a técnica de relaxamento, você não está tomando essa decisão. Isso não passou pela sua parte racional. Aquilo lá vai continuar como se fosse ali contaminando, vai continuar fedendo aquele peixe. Então você sabe que aquilo ali é um problema, você já viu que não dá para resolver agora, mas você não esqueceu. Porque se você não dá importância, aquele cheiro, né, aquela coisa estragada vai continuar. Ou você vai agir mesmo entendendo que isso não é justo. Tá? Então,
essa seria o resumo, né? Isso daí é um tipo de técnica baseada nas estratégias de psicoterapia que são mais eficazes para melhorar quadros depressivos e ansiosos, que elas têm uma base na terapia cognitivo-comportamental, que é um nome complexo, mas que basicamente é um treino para desarmar os pensamentos, sentimentos e comportamentos ansiosos. É isso. Tá? Pratica isso, coloca aqui nos comentários se isso te ajudou, se não, e compartilha esse vídeo para outras pessoas que você conhece, que provavelmente estão sofrendo disso ou que ficam falando sobre uma série de problemas e não está havendo evolução, não está havendo melhor. Tá? Isso é uma das técnicas, é um dos passos, só que isso é muito mais útil do que a gente ficar nesse loop de pensamento ou fingir que nada está acontecendo. Ok? Deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço, até lá!